Olá, meus queridos doutores e doutoras, sejam todos muito bem-vindos. Este é o curso de Pensão por Morte de A a Z e eu estou responsável por ministrar essa aula sobre acidente de trabalho e Covid-19 nos dias atuais, um tema muito relevante que nós vamos discutir no dia de hoje. Para vocês me conhecerem um pouquinho mais, eu sou a doutora Antônia Ximenes, eu advogo aqui no Rio de Janeiro, mas hoje, com a oportunidade que o processo eletrônico nos dá, estou advogando em vários outros estados. A minha especialidade é acidente de trabalho e doenças ocupacionais. É uma área que eu trabalho muito, que eu gosto muito, que resgato muito a dignidade de muitos empregados. E é uma área também que nos dá excelentes honorários, é acidente de trabalho. Fiz pós-graduação na área previdenciária, na área trabalhista. Estive em Portugal, em Coimbra, me especializando em direito constitucional e em direitos humanos. Vamos iniciar a nossa aula no dia de hoje. Eu trouxe aqui para vocês um conceito de acidente de trabalho, para ficar claro para todos nós o que é acidente de trabalho. Esse conceito você encontra na própria Lei 8.213, de 91. Está expresso no artigo 19. Eu vou ler junto com vocês. A lei fala o seguinte: acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho. O que isso significa? O acidente de trabalho pode ocorrer dentro das instalações da empresa, como pode ocorrer fora. No caso do empregado estar no horário de almoço, no horário de qualquer outro intervalo, está viajando a serviço da empresa, eles têm que estar trabalhando ali dentro das instalações ou a serviço da empresa. Lembrando que o acidente de trajeto voltou a ser acidente de trabalho e dá ao empregado estabilidade de 12 meses após a cessação do benefício previdenciário e o retorno dele à empresa. Ok? Vamos em frente. Agora, meus queridos, nós vamos falar de algo prático. Aqui eu quero dividir com você o que eu faço no dia a dia, na minha petição inicial, que funciona muito. Então, se você aí do outro lado também faz ações acidentárias ou pretende, preste atenção nesse tópico. Nós vamos falar de doença ocupacional. Eu sei que nós nos referimos à doença do trabalho, à doença profissional como doença ocupacional. Está errado, Antônia? Não, não está errado. Mas é importante para que operadores do direito que trabalham com acidente de trabalho como nós, saibamos a diferença. Porque na doença profissional, o nexo causal é presumido. Já na doença do trabalho, não é presumido. Então, quando estivermos diante de uma doença profissional, não há necessidade da gente fazer prova. O ônus se inverte. A empresa que vai ter que provar que aquela doença profissional não foi desencadeada naquele ambiente de trabalho. De qualquer forma, na prática, tem perícia. Mas tu já abre o tópico lá na tua inicial da doença profissional, da inversão do ônus da prova, desenvolve, coloca que o ônus da prova é da reclamada por tratar-se de uma doença profissional. E o que é uma doença profissional? É aquela, meus queridos, produzida ou desencadeada pelo exercício de determinada atividade. Ela é peculiar a determinada atividade. Todos nós sabemos que o empregado que trabalha com solda, ele geralmente tende a ter um problema de catarata. O mineiro tem as doenças lá na lista. Aliás, por falar em lista, preste atenção. Existe uma lista emitida pelo antigo Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia, que lista as doenças profissionais. Óbvio que ela não é taxativa, é exemplificativa, mas lá consta o rol das doenças profissionais que fala que o mineiro vai ter a doença A, o empregado que trabalha com produtos químicos terá a doença B. Terá, provavelmente terá. Existe essa lista. Você encontra em qualquer site de busca. Então, a doença profissional, ela está ligada à atividade, à peculiaridade daquela atividade. Trabalha com produto químico, trabalha com solda, é o mineiro. Ou seja, a doença profissional, ela está ligada a determinadas atividades, ao exercício de determinadas atividades. Já a doença do trabalho, não. A doença do trabalho, meus amores, é aquela doença desencadeada pelo meio ambiente do trabalho. É o meio ambiente do trabalho que causa aquela doença do trabalho. Para você ver de forma muito clara, identificar de forma muito clara a diferença entre doença do trabalho e doença profissional, por exemplo, exemplo de doença do trabalho, ruído. Vamos falar, o metalúrgico e o operador de telemarketing. Vamos imaginar que o metalúrgico trabalha com muito ruído. E o operador de telemarketing também usando aquele fone lá, 6 horas de trabalho.
Os dois, nós sabemos pela nossa prática, que podem ter problema de audição, perda parcial da audição ou até completa. Um trabalha numa metalúrgica, o outro trabalha no call center. São ambientes de trabalho totalmente diferentes, mas ambos podem ter a mesma doença. Por quê? É decorrente do meio ambiente do trabalho. O meio ambiente do trabalho possui um ruído acima do tolerável. Já a doença profissional que estudamos há pouco, não. Lá, a doença profissional é desencadeada em função de determinada atividade. Então, todo mundo que trabalha naquela atividade, provavelmente, se tiver doença, vai ser aquela. Aqui da doença do trabalho, não. Nós temos que ver o meio ambiente do trabalho. E aqui na doença do trabalho, meus queridos, o nexo causal, diferentemente lá da doença profissional, não é presumido. Quando você estiver fazendo uma ação acidentária, que for doença do trabalho, você tem que ter muito mais cuidado, porque aqui a tua prova tem que ser muito mais robusta. Aqui o ônus da prova não se inverte. Você tem que produzir prova de verdade, não só a pericial, mas você tem que subsidiar o teu processo, instruir o teu processo com o máximo de provas, porque não há inversão do ônus da prova, ok? Agora nós vamos falar sobre Covid-19, nexo, causalidade e responsabilidade do empregador. Afinal, Covid-19 é acidente de trabalho? É uma doença ocupacional? A empresa tem que pagar indenizações para o empregado que foi contaminado pelo Covid-19? Eu vou te responder todas essas perguntas a partir de agora, ok? Inicialmente, vamos lembrar, ou melhor, relembrar, da medida provisória 927, que no seu artigo 29 excluía, meus amores, excluía de forma expressa que a contaminação por Covid-19 era uma doença ocupacional. Excluía. Aí você me pergunta agora assim, Antônio, então já que a medida provisória perdeu a sua vigência, como sabemos, o empregado que for contaminado por Covid-19 é doença ocupacional? Não, não significa isso. Primeiro que, de fato, a medida provisória 927 perdeu vigência e, além de perder vigência, o STF declarou inconstitucional, como sabemos. Mas o fato dela ter perdido vigência e o STF ter declarado a inconstitucionalidade não significa que todo empregado contaminado nós podemos presumir que é doença ocupacional. Nós podemos, a partir de agora, analisar caso a caso, buscando caso concreto se encaixa numa doença ocupacional, se há nexo de causalidade. Para mim, Antônia, eu tenho recebido muita gente que perdeu marido, esposa, mãe que perdeu filho por contaminação de Covid no meio ambiente de trabalho. E eu recomendo a vocês o que eu estou fazendo na prática, analisando o caso concreto. Porque para mim e para muitos doutrinadores, se vocês vão encontrar, quando estamos diante de um profissional da saúde, bancários, rodoviários, entre tantas outras atividades que não pararam em plena pandemia, até mesmo por ser serviços essenciais, elencados no decreto, eu entendo que há nexo de causalidade. Nós temos que ter alguns cuidados, algumas cautelas para analisar o caso concreto e verificarmos se há possibilidade de ganho naquela ação, naquela possível ação trabalhista. Então, meus queridos, se o empregado estava na linha de frente, né, durante essa pandemia e foi contaminado pelo coronavírus, está com uma sequela ou veio a falecer, você recebe aí no seu escritório os dependentes querendo entrar com uma ação trabalhista, é muito importante que você saiba quais são as consequências. Aliás, é bom lembrar que todos esses casos devem ser emitidos a CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. Na prática, os casos que eu estou recebendo no meu escritório, ninguém está emitindo a CAT. Nem a empresa e nem o próprio sindicato, infelizmente. Mas sempre a recomendação inicial é que procure a empresa ou o sindicato para a emissão da CAT, porque é acidente de trabalho. O empregado está lá, na linha de frente. Como que não é acidente de trabalho? É acidente de trabalho, sim. Só que nós temos que fazer prova. Não há um nexo de causalidade presumido para todas essas atividades. Eu continuo entendendo que os profissionais da área de saúde, rodoviários, bancários, eu vou continuar insistindo nas minhas ações a tese de que o nexo causal é presumido, sim. E quais são as consequências no momento que você, na sua ação, conseguir provar que é acidente de trabalho, aquela morte daquele empregado por Covid, ou aquele empregado que teve Covid e hoje está com sequela? Quais são as consequências trabalhistas e previdenciárias? Na esfera trabalhista, meus amores, por ser acidente de trabalho, a nossa tese, uma vez comprovando, ele vai ter 12 meses de estabilidade após a cessação do benefício,
todo o fundo de garantia dele será recolhido durante o afastamento previdenciário desse empregado. Para aquele empregado que faleceu, que seus dependentes venham a ajuizar uma ação trabalhista, nós vamos pedir danos morais, danos materiais. Quando nós falamos de dano material, estamos falando inclusive da pensão vitalícia. É importante que você saiba fazer os pedidos. Se eu estou fazendo uma ação trabalhista com um empregado que teve Covid e hoje está com sequelas, eu vou pedir danos morais e materiais, além da estabilidade dele de 12 meses e o FGTS recolhido durante todo o afastamento. Se o empregado vier a óbito, se eu estou representando os seus dependentes, os danos materiais, temos que lembrar também que estamos falando da pensão que pode ser inclusive vitalícia. Tivemos um caso concreto que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, onde um Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais condenou a empresa a R$200 mil por danos morais e a pensão para a mãe e para a filha, que eram dependentes do empregado que veio a falecer. Isso é muito importante. Por isso que ninguém quer miticate. A empresa não quer miticate, o sindicato não quer miticate. Por quê? Porque as consequências na esfera trabalhista são iguais às consequências de um acidente de trabalho típico, de uma doença ocupacional. Inclusive, é possível pedir o pensionamento para os dependentes de forma vitalícia. Agora eu vou te mostrar um exemplo prático de uma sentença que nós já tivemos no Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, onde aquele juiz ele sentenciou no sentido de reconhecer o nexo causal entre a contaminação por Covid-19 e a morte daquele empregado. Aqui eu estou deixando aqui no slide o número do processo, onde você vai poder consultar a íntegra desse processo. Eu, particularmente, baixei ele todo, via inicial, via defesa, via réplica, via sentença, via o recurso ordinário. É importante que vocês façam essa leitura desse processo. Repito, o número está aqui. Para que vocês entendam como deve ser feita essa inicial, como é feita a defesa da empresa, quais são os argumentos da empresa. É a primeira sentença favorável que nós temos no Brasil. Então é muito importante que todos nós baixemos esse processo, façamos a leitura dele na íntegra para a gente se antecipar às futuras defesas dos eventuais processos que os doutores estejam realizando aí nos seus escritórios, ok? Nesse processo específico, trata-se de um motorista que foi contaminado pelo Covid-19 e veio ao falecimento. A sua esposa e a sua filha, sendo dependentes deste empregado, ajuizaram uma ação trabalhista, pleiteando danos morais e o pensionamento. Danos materiais, que é o pensionamento, que foi concedido pelo juiz. O juiz determinou o pagamento de 200 mil, 100 mil para a esposa e 100 mil para a filha, mais o pensionamento para a filha e para a mãe. Como que esse juiz chegou a essa conclusão? Como ele sentenciou de forma favorável? Eu coloquei parte da sentença aqui para que vocês possam ler e entender quais foram os argumentos que convenceram este juiz. Na sentença, o juiz sentenciante, ele deixou claro que a empresa não fez prova, por exemplo, que estava concedendo aos seus empregados um treinamento, como trabalhar. É muito importante que você que esteja me ouvindo nesse momento, que trabalhe para a empresa, recomende que as empresas façam treinamentos online. Nós não estamos aqui estudando online. Faça um treinamento, ainda que os empregados estejam em home office, ainda que eles não estejam em home office, mas disponibilizar uma plataforma com treinamento, ensinando este profissional que está na linha de frente como se defender, digamos assim, melhor de uma possível contaminação, quais os cuidados, reforçando a troca de máscara. O juiz fala que a empresa, por exemplo, não comprovou que havia a troca de máscara, que a empresa não comprovou que tinha álcool gel disponível na proporção necessária para este empregado, que a empresa não comprovou que ele recebeu algum treinamento para poder lidar melhor e com essa eventual contaminação, como de fato aconteceu, inclusive veio ao falecimento. Então, na hora de fazer a sua ação, baseado já nessa sentença, na hora do atendimento, você já pergunta para o teu cliente, tinha álcool gel disponível? Qual era a quantidade? A empresa disponibilizava máscara? Quantas por dia? Porque não adianta o empregado trabalhar, como nesse caso, 10, 12 horas à frente de uma direção e uma máscara. Não tem como, não há defesa.
A empresa te deu algum treinamento, disponibilizou algum treinamento, ainda que de forma remota, através de uma plataforma? Quais são os cuidados que a empresa tomou? Distanciamento. Se você não está de home office, qual é o distanciamento entre a tua mesa de trabalho e a do teu colega? Então, na hora de atender esse cliente que foi contaminado e hoje está com uma sequela, ou atender um dependente que perdeu um ente querido, faça essas perguntas. É necessário que você faça essas perguntas para entender quais foram as precauções que essa empresa tomou ou deixou de tomar, para que você possa fazer uma inicial robusta. Nós estamos lidando com uma coisa nova, mundial, e essas ações trabalhistas é uma coisa nova para mim, para você, para o juiz, para todo mundo. Então, o que a gente tem que fazer? Se precaver, conhecer qual vai ser a defesa da empresa, conhecer quais, naquela empresa onde estou fazendo a ação deste empregado, nessa empresa, qual é o tamanho dessa empresa. É bom conversar com o médico, eu converso muito com amigos médicos. Nessa empresa que tem 2.000 funcionários, a atividade é essa. Quais deveriam ser os cuidados que essa empresa deveria tomar diante da pandemia? De acordo com cada empresa, com cada cliente que você atender, é bom você conversar com um amigo médico. Porque assim, meus queridos, o uso de máscara e gel é o básico do básico para todos nós. Mas de acordo com o tamanho da empresa, de acordo com a atividade da empresa, existem inúmeras peculiaridades que a empresa tem que tomar de precaução. Então, é muito bom que antes de fazer essa ação, você converse com o médico, entenda qual é a atividade que aquele empregado exercia, quantos empregados tem naquela empresa, se tem serviço médico, para que você possa instruir a atuação de forma correta e com possibilidade grande de êxito. E por que, Antônia, que a empresa vai pagar pensão para a filha e para a mãe? Um dos argumentos do juiz está escrito aqui, eu coloquei para vocês, as provas dos autos indicaram que o motorista era o único provedor do lar e, por consequência, a perda sumária e precoce proporcionou efeitos deletérios nefastos à família. Então, é mais uma pergunta que você tem que fazer para o seu cliente. Quem faleceu era o provedor do lar? Porque se ele for o único provedor do lar, como é o caso concreto que ora estamos estudando, tudo isso aumenta as chances de êxito na ação, assim como aumenta o valor das indenizações, inclusive do dano moral, que nesse caso foi em R$200 mil. Nós sabemos que hoje o dano moral pela reforma trabalhista está tarifado, então é muito importante que na tua inicial você abra o tópico para descaracterizar a tarifação do dano moral, porque senão jamais você vai conseguir uma indenização de 100 ou 200 mil. O dano moral, depois da reforma trabalhista, está tarifado, está lá na CLT. Então, temos que abrir um tópico nesse tipo de ação para descaracterizar a tarifação do dano moral, declarar a inconstitucionalidade desse artigo da CLT que fala da tarifação do dano moral. E nós temos argumentos fortes, como a lei do radialista, que já faz isso. Então, já foi declarado inconstitucional pela lei do radialista, vamos usar como analogia, vamos pegar outros argumentos, mas na tua inicial de Covid-19, não pode deixar de ter um tópico sobre a inconstitucionalidade da tarifação por dano moral. Não pode deixar de ter. Em especial para os casos que nós venhamos representar os dependentes, em caso de morte desse empregado. Não esqueça desse tópico, senão o seu dano moral vai ficar nos termos que está hoje na CLT, tarifado. Agora, doutores, nós vamos ver os efeitos do Covid-19, uma vez caracterizado como acidente de trabalho na esfera previdenciária. Falamos há pouco dos efeitos na esfera trabalhista, agora vamos falar na esfera previdenciária. Inicialmente, vamos relembrar que com a reforma previdenciária, só quem recebe pensão de 100% do benefício é aquele empregado que se aposentar por invalidez decorrente de acidente do trabalho ou doença ocupacional. Se o empregado for aposentado nos dias atuais por invalidez e esta invalidez não for decorrente de acidente de trabalho ou de uma doença ocupacional, o benefício previdenciário dele inicialmente começa com apenas, pasmem, 60%. 40% de perda. E por que isso é importante nas ações trabalhistas? Por que é tão importante a gente provar que é acidente de trabalho? Primeiro que a gente garante todos os direitos que acabamos de falar na esfera trabalhista. Mas é muito importante que nós saibamos que esses efeitos vão se prolongar e vão ser de grande valia na esfera previdenciária. Por quê? O empregado que vier a falecer trabalhando, como os casos que nós temos recebido, essa esposa, esse filho, vai receber pensão por morte lá no INSS. E esse cálculo dessa pensão por morte no caso de Covid vai ser feito como se o empregado falecido estivesse se aposentando por invalidez. Então,
conforme eu falei há pouco, só será de 100% no caso de acidente de trabalho e doença ocupacional. Esse cônjuge, que além de perder o seu parceiro, a sua parceira, vai receber uma pensão do INSS, só vai receber, melhor dizendo, só vai receber uma pensão de 100% do INSS se provar o Covid-19 é acidente de trabalho. Se não fizer essa prova, vai inicialmente receber 60% do benefício. Aí vai ser feito o cálculo de pensão por morte, que a doutora Lília está falando esse curso todo sobre o assunto. Ela vai discorrer muito melhor do que eu. Eu só estou tentando demonstrar para você, doutor e doutora, que no caso de pensão por morte é importantíssimo que tenhamos feito prova de que o Covid-19 é acidente, para que o cônjuge sobrevivente receba uma aposentadoria calculada sobre 100% do benefício, porque essa pensão por morte só será calculada sobre 100% do benefício se provado que foi acidente de trabalho. Do contrário, não irá receber. Terá uma perda muito grande. Então, a importância de provarmos que acidente de trabalho é muito grande, tanto na esfera trabalhista como previdenciária. Eu estou com várias ações dessas. Quem precisar de ajuda, estou à disposição. Estou batendo na tese, que é acidente de trabalho para aqueles empregados que estão na linha de frente. Agora vamos falar um pouquinho de revisão, né? A gente vai receber muitos casos em que o cônjuge sobrevivente já vai estar recebendo a pensão por morte. O processo trabalhista desse vai demorar, a gente sabe, 3, 4, 5 anos, quem sabe. Enquanto isso, o cônjuge sobrevivente vai estar recebendo do INSS a sua pensão por morte, sem problema nenhum. Mas no momento que provar lá na trabalhista que é acidente de trabalho, conseguir uma boa sentença, que é acidente de trabalho, você vai pedir uma revisão em todas essas aposentadorias por morte que foram concedidas, não considerando que o Covid, que acometeu o empregado falecido, é acidente de trabalho. No momento que você provar que é acidente de trabalho, você vai transladar essa sentença e vai fazer prova lá no INSS e pedir uma revisão dessa pensão por morte, inclusive pleiteando todos os atrasados. Agora, meus amores, muito importante também que eu não posso deixar de falar é o seguinte: cuidado com aquele empregado que acabou de iniciar suas atividades na empresa, tá aí 1, 2, 3 meses na empresa, e foi contaminado pelo coronavírus e quando tentou se afastar, conseguiu o benefício previdenciário, não tinha qualidade de segurado. Cuidado com isso, porque a gente está falando o tempo todo, provar lá na Justiça do Trabalho que coronavírus, Covid-19 é acidente de trabalho, mas não é só na Justiça do Trabalho. Agora, meus amores, prestem atenção. Se você receber aí no seu escritório um empregado que conseguiu trabalhar, conseguiu um novo emprego em plena pandemia, que graças a Deus tem ocorrido, principalmente na área da saúde. Este empregado, muitas vezes, ele está sendo contaminado pelo coronavírus, mas ele ainda não tem carência, ele ainda não tem tempo para ter o benefício dele concedido, se for pleiteado como B31. Meus amores, prestem atenção, uma coisa que vocês não podem esquecer. Receber um cliente que começou a trabalhar e ainda não tem carência junto ao INSS para requerer o benefício, mas foi contaminado, em especial nessas áreas que estão na linha de frente, não pararam diante da pandemia, mais especial ainda, se assim eu posso falar, a turma na área da saúde, mesmo não tendo carência, mas se você requerer o benefício como B91, mesmo o INSS indeferindo, você indo para estadual, para a justiça estadual, que é a justiça competente para dirimir esse tipo de conflito é a estadual, fazendo prova de que ele se contaminou no meio ambiente de trabalho, porque a atividade dele não parou, provando que outros colegas, é muito importante você fazer prova, faça prova que outros colegas no meio ambiente de trabalho também se contaminaram, que ele estava fazendo uma jornada exaustiva, que ele não estava recebendo máscaras para ficar trocando durante o dia, que o álcool gel não era suficiente. Como é que você vai provar isso? Com fotos, com prova testemunhal. Lá no INSS, se esse empregado não tiver carência para conseguir o benefício previdenciário, mas estava nessas condições, estava na linha de frente, mediante o indeferimento, chegar aí no teu escritório, entra com uma ação lá na Justiça Estadual, pede perícia para provar que é acidente de trabalho. Porque no caso de acidente de trabalho, como sabemos, não precisa ter carência. Daí mais uma importância enorme de fazermos prova de que Covid-19 é acidente de trabalho. E por último, meus queridos, não podemos deixar de falar da Lei 14.128 de 2021. Você que me assiste de outro lado,
tem que ler essa lei. É uma lei nova desse ano, que veio com a pandemia, para beneficiar, proteger os profissionais da área de saúde. É uma lei muito pequena, você não pode deixar de ler. Ela garante que o empregado que está na área da saúde, está à frente do Covid-19, está à frente ao combate do Covid-19, ele tem direito a uma indenização de 50 mil, no caso dele ficar incapacitado em função da contaminação pelo coronavírus, ou aos seus dependentes, caso esse empregado venha a falecer. E há uma variável, além desses 50 mil, para cada dependente menor de 21 anos, ou menor de 24 anos, se estiver estudando, fazendo a faculdade. E se tiver um dependente portador de necessidades especiais, ele também terá direito a essa variável. E esses 10 mil de variável é para cada dependente. Ou seja, só para a gente... Vocês vão ler melhor lá na própria lei, mas só para a gente resumir aqui. Profissional de saúde contaminado pelo coronavírus tem direito a receber 50 mil no caso de incapacidade, e no caso de morte desse empregado, cada dependente vai receber uma variável de 10 mil até fazer 21 anos, até 24 no caso de faculdade, e o dependente que tenha necessidades especiais também vai receber, além dos 50 mil reais. Basicamente, de forma muito resumida, é isso que a lei nos fala. Mas não deixem de ler essa lei, ela é importantíssima. Há uma outra coisa que vocês podem estar se perguntando. Antônia, você acha que vale a pena a gente entrar com essas ações trabalhistas? Essas ações, inclusive, junto ao INSS, que vai lá para a estadual? Aqui no meu escritório eu estou fazendo. No êxito, né? Geralmente essas pessoas já perderam entes queridos, então não tem nem como cobrar. Eu, sinceramente, acho que vale muito a pena. Vamos ganhar todas? Não vamos ganhar todas, até porque são ações que necessitam de provas. Quais são as provas que eu estou pedindo aqui no meu escritório, que eu estou buscando? Qual era a jornada de trabalho? Hoje eu recebi o dependente de um vigilante. Esse vigilante trabalhava na porta de um hospital, né? Entradas e saídas de pessoas. Então eu quero saber qual é a jornada de trabalho dele. Antônio, é 12/36. Sim, mas a dependente dele que esteve aqui hoje me falou que ele fazia vários outros plantões, cobria outros colegas. Quanto maior for a jornada dele, mais exposto ele estava ao coronavírus. Qual era a máscara que ele usava? Quantas ele ganhava para usar numa jornada de 12, 14 horas? Onde ficava o álcool gel? Outra coisa importantíssima que eu perguntei para esse atendimento de hoje. Quantas pessoas lá no setor dele foram contaminadas pelo coronavírus? Mas, Antônio, isso é importante? Lógico. Se foi um caso isolado, a precaução que o hospital tem que tomar em termos de higienização, em termos de EPI, é um. Se foram 10 empregados, 20 empregados, 30 empregados, houve um óbito, houve 2, houve 3 óbitos. A precaução desse hospital tem que ser muito maior. Inclusive, fazendo treinamentos online, através de plataformas, ensinando esses empregados a se protegerem de forma melhor. Fazer uma escala diferenciada, fazer uma redução de jornada. Então, o que eu recomendo a vocês? Que na hora de atender os dependentes desse empregado falecido por Covid, que você pretende entrar com uma ação trabalhista, requerendo os danos que nós já falamos, danos morais, materiais, você tem que se munir do máximo de prova possível. Outra pergunta que eu fiz no meu atendimento de hoje, que eu quero compartilhar contigo. Além do seu irmão, que foi acometido pelo Covid-19, na sua casa, mais alguém foi acometido pelo coronavírus? Ela falou, não. Ele foi o único que teve Covid-19 lá em casa. Show de bola. Porque na defesa, a defesa vai vir dizendo que ele morava com o pai, com mãe, com o filho, que o pai teve, que a mãe teve, que o filho teve. A gente precisa dessas informações para já se antecipar à defesa. Então, essas perguntinhas que eu mostrei aqui para vocês, que eu estou fazendo aqui nos meus atendimentos, é muito importante que você também faça aí no seu, para que você possa fazer uma ação robusta, uma ação com provas. Isso é fundamental. No mais, eu estou fazendo, aconselho que vocês também façam, são ações indenizatórias. Se você faz uma ação dessa contra um hospital, você tem que lembrar que a responsabilidade do hospital ainda é objetiva, ou seja, responde ainda que não tenha culpa. Então, são ações que podem garantir excelentes indenizações para o teu escritório, assim como é um resgate de dignidade para o empregado ou para o seu dependente. Meus queridos, ficamos por aqui. Espero que todos vocês tenham gostado. Eu me coloco à inteira disposição de todos os doutores aqui presentes. Através do Instagram é a forma mais rápida de vocês entrarem em contato. O meu Instagram é Direito Conchimendes, @DireitoConchimendes. O meu WhatsApp também vai ficar aqui na tela, que é o 21, estou no Rio de Janeiro, 964326189. E meu Facebook é Advocacia Antônia Chimendes.
Foi um prazer contribuir com a advocacia de vocês e, reitero, estou à disposição. Um grande abraço a todos vocês.